Olá pessoal, quem fala é o professor André e na aula de hoje a gente vai aprender a balancear uma equação química. O método que vamos aprender hoje é o método de balanceamento por tentativa. Embora o nome possa sugerir que seja um método aleatório, ele deve seguir alguns passos. Mas antes de mais nada, eu vou explicar aqui a necessidade de a gente balancear uma equação química. Balanceamos uma equação porque em uma reação química os átomos permanecem constantes, ou seja, a mesma quantidade de átomos que eu tenho nos reagentes eu devo ter nos produtos. Nessa reação química aqui da queima do gás butano, podemos notar que ela está desbalanceada, porque a quantidade de átomos de carbono nos reagentes é diferente da quantidade de átomos nos produtos, a de hidrogênio também e oxigênio também. Então precisamos balancear. E o primeiro passo que a gente deve seguir para balancear uma equação química é analisar e balancear, começar a balancear a fórmula que possui maior número de átomos ou maior número de elementos diferentes. Se a gente for ver cada fórmula aqui, a gente observa logo de cara que é o gás butano aqui, a fórmula do butano. Então vamos começar a balanceá-lo aqui. Primeiro pelo átomo de carbono. Aqui eu tenho 4 átomos e aqui eu tenho um átomo. Então o coeficiente que eu devo colocar nessa fórmula para que eu possa obter a mesma quantidade de átomos dos reagentes será o número 4. E quando eu multiplicar 4 vezes 1, vai dar 4. Beleza, balanceamos o carbono. Agora vamos passar para o hidrogênio, que é o elemento seguinte nessa fórmula aqui. Aqui eu tenho 10 átomos de hidrogênio. E aqui eu tenho 2 átomos. Então o coeficiente que eu devo colocar na água aqui, para que seja igual a 10, será o número 5. E quando eu multiplicar 5 vezes 2, vai ser igual a 10. Então 10 átomos aqui também de hidrogênio. Beleza. O segundo passo é a gente balancear as outras fórmulas. A gente vai acertar os coeficientes. O outro elemento que a gente tem aqui e que está desbalanceado é o oxigênio. Primeiro a gente vai contar a quantidade de átomos de oxigênio nos produtos, porque aqui já está com os coeficientes, né? Então, vamos contar. 4 vezes 2, 8. Mais 5 vezes 1, 5. Então eu tenho 13 átomos de oxigênio nos produtos. Então eu devo obter essa mesma quantidade de átomos nos reagentes também. Então qual o número que eu posso colocar aqui como coeficiente que vai me dar o número 13, assim como nos produtos? Então será 13 sobre 2. E quando eu multiplicar 13 sobre 2 vezes 2, vai ser igual a 13. Beleza, a equação está balanceada, mas tem uma coisinha que a gente precisa fazer ainda. Embora coeficientes fracionários seja correto também, é melhor a gente evitá-los aqui por uma questão de praticidade. Então a gente vai eliminar o coeficiente fracionário que tem aqui. De que forma? A gente vai multiplicar por um número que a gente possa eliminar esse coeficiente fracionário. E quando a gente fizer isso, a gente tem que multiplicar esse número por todas as formas, por todos os coeficientes de todas as formas da equação química. Então, o coeficiente que eu posso multiplicar essa equação química de forma a eliminar esse denominador aqui é o número 2. E feito isso, eu vou ter a seguinte equação balanceada. 2C4H10 mais 2 vezes 13 sobre 2, 13. O2 reagindo, produzindo 2 vezes 4, 8. 8 mols de dióxido de carbono, mais 2 vezes 5, 10. 10 mols de H2O, que é a nossa água. Só lembrando, pessoal, que o coeficiente que está aqui
na frente da fórmula se refere ao número de mols. É o número de mols. O número de mols dessa fórmula. Então aqui eu tenho 2 mols de butano, 13 mols de gás oxigênio, 8 mols de dióxido de carbono e 10 mols de água. Já esse índice aqui, ele se refere à quantidade de átomos na fórmula. Quantidade de átomos na fórmula. Então, aqui eu trago mais alguns exemplos para a gente citar. Então, aqui eu trago a reação de formação da amônia a partir do gás nitrogênio e gás hidrogênio. Então, seguindo a mesma lógica do exemplo anterior, a gente vai começar pela fórmula que tem o maior número de átomos, e no caso aqui é a amônia já, né? Então, a gente vai analisar a quantidade de... Vamos começar a balancear o nitrogênio, né? E a gente vai analisar se a quantidade de nitrogênio aqui bate com a dos reagentes. Veremos aqui que aqui a gente tem um átomo de nitrogênio e aqui eu tenho 2. Então, o coeficiente que eu devo colocar aqui é 2. Beleza. Vamos passar para o hidrogênio. Aqui eu tenho 3 átomos de hidrogênio, vezes o coeficiente, vai dar 6. Então, é 6 átomos de hidrogênio. Então, o número que eu devo colocar aqui para ser igual a 6, então 6 hidrogênio nos produtos, né? Será o número 3, porque quando eu multiplicar 3 vezes 2, vai ser igual a 6. Equação balanceada. Nesse exemplo, a gente tem a queima do gás etano, produzindo dióxido de carbono e água. Então, seguindo a mesma lógica, a gente vai balancear a fórmula que tem o maior número de átomos, no caso, o etano. Então, a gente vai começar pelo carbono. Aqui a gente tem 2 átomos de carbono e aqui a gente tem 1. Então, eu preciso colocar o coeficiente aqui no dióxido de carbono, de forma a obter o mesmo número de carbono do etano. Então, o número que eu devo colocar aqui é o número 2. E quando eu multiplicar 2 vezes 1, vai dar 2. Vamos agora para os átomos de hidrogênio. Aqui a gente tem 6 átomos de hidrogênio. E aqui na forma da água, a gente tem 2 átomos de hidrogênio. Logo, o coeficiente que eu devo colocar na água deve ser 3. Porque quando eu multiplicar a quantidade de átomos, que é 2, vezes o seu coeficiente que eu coloquei aqui, vai dar 6. Agora a gente vai balancear as outras fórmulas. No caso aqui, é o gás oxigênio. Então, para isso, a gente vai somar a quantidade de átomos nos produtos e balancear o gás oxigênio aqui no reagente. Então, primeiro a gente vai contar o número de oxigênio que tem nos produtos. Então, aqui eu tenho 2 átomos de oxigênio e dióxido de carbono, vezes seu coeficiente, 4. Aqui eu tenho 1 átomo de oxigênio na água, vezes seu coeficiente, 3. 4 mais 3, 7. Então, qual o número que eu devo colocar no oxigênio aqui, para quando eu multiplicar por 2, tem que ser igual a 7. Será 7 sobre 2. E quando eu multiplicar 7 sobre 2 vezes 2, vai ser igual a 7. Bom, feito isso, a gente vai eliminar os coeficientes fracionários, multiplicando pelo número adequado. O número que a gente vai multiplicar é o número 2, que é o denominador desse coeficiente fracionário aqui. Então, a gente vai multiplicar toda a equação por 2. Então, vamos lá. Vai ficar 2C2H6 mais 7O2
4CO2 mais 6H2O. Então, assim a gente balanceou essa equação aqui. Então, pessoal, por hoje é só. Espero vocês na próxima aula. Valeu!